Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente já vai pular toda aquela introdução demorada e cair direto no meio de uma cena incrivelmente brutal, na verdade. Imagina a cena. A gente está caminhando pelas ruas poeirentas de uma cidade da Grécia Antiga e a tensão já está super pesada no ar. O texto original joga a gente numa situação muito visceral. Olha só, dois homens estão ali andando pela rua quando, do nada, um deles aponta. Ele vira pro amigo e pede uma pedra. E sério, não é uma pedrinha qualquer não. Uma pedra do tamanho de um punho simplesmente assobia pelo ar e acerta em cheio as costas de um homem imundo, esfarrapado que tá fugindo aos tropeços. É uma agressão gratuita e bem chocante. E a pergunta que não quer calar pra quem tá vendo isso é: quem é esse cara? E afinal, o que foi que ele fez pra merecer tanto ódio? Capítulo 1. A queda do tirano, de rei a mendigo. Agora, o que é realmente interessante analisar aqui é esse contraste surreal. Aquele cara que está ali sendo cuspido e apedrejado sem a menor piedade não é um mendigo comum. Esse homem desfigurado, com as costas cheias de manchas roxas, é Ixion. Ele não era só mais um cidadão, ele era o ex-tirano dos Lápitas, um rei da Tessália superpoderoso. Como é que alguém despenca assim de um trono dourado direto para a sarjeta mais suja? Bom, a resposta para isso está na própria perfídia dele. Capítulo 2. O primeiro grande crime. A promessa quebrada. Para a gente entender de onde vem todo esse ódio, precisamos voltar um pouquinho no tempo. A vida do Ixion começou a desmoronar por causa de uma promessa envolvendo uma verdadeira fortuna, que seria o dote da noiva dele, a pobre Clia. Basicamente, Ixion comprou a noiva, prometendo rios de dinheiro para o sogro, o Deoneu. Mas adivinha, ele simplesmente não pagou uma única moeda. Zero. Nada. Como uma retaliação super justa, o sogro foi lá e confiscou os cavalos do Ixion. Nossa, isso deixou o nosso rei espumando de raiva. E aí, com uma hipocrisia, assim, letal, o Ixion armou um encontro de reconciliação, fingindo que ia finalmente fazer o pagamento. Mas, na verdade, era uma armadilha perfeita. Quando o velho Deioneu chegou, Ixion foi lá e guiou ele bem sorrateiramente. Ao chegarem bem na beirada de um fosso enorme, totalmente aberto e cheio de carvões incandescentes, o rei simplesmente empurrou o próprio sogro para a morte. E ele mandou essa frase sombria e dramática: "Aí está, velho, o seu preço." Uma traição em família absolutamente brutal. Mas olha, o texto original tem um detalhe que é ainda mais horripilante. O verdadeiro ápice da crueldade desse cara. Momentos antes, ele já tinha jogado a própria esposa, a doce Clia, nesse mesmo fosso. Então, quando o pai caiu em cima das brasas, sentindo dores atrozes, os olhos dele capturaram uma visão indescritível. Um esqueleto que já estava lá, todo carbonizado nas chamas. O texto até faz a gente torcer para que o pai, antes de morrer, não tenha reconhecido naqueles ossos negros os restos mortais da própria filha. É de uma perversidade sem tamanho. Capítulo 3. Perdão divino e traição. A salvação divina. Certo, vamos mergulhar nisso aqui. O Ixion, todo ensanguentado e fugindo daquela multidão enfurecida, se joga na frente do templo de Júpiter, clamando por perdão para se purificar. E, por incrível que pareça, o rei dos deuses sente pena dele. Júpiter não só perdoa o cara, como eleva o Ixion fisicamente lá pro Olimpo. Chegando lá, ele oferece uma taça de prata com néctar, uma tigela de ouro com ambrósia e diz: "Tome, coma deste alimento e beba desta bebida." Com isso, o ex-rei, que a gente sabe que é um assassino frio, ganha de bandeja o dom divino da imortalidade. Mas sabe como é, né? Tem gente que sai de uma encrenca gigante só pra pular de cabeça em outra pior ainda. E a história deixa bem claro que o Ixion era exatamente desse tipo. Sério, poucos momentos depois de ser salvo da desgraça absoluta e receber a imortalidade, quem entra no salão? A deusa Juno, a esposa do próprio Júpiter. O Ixion fica simplesmente atordoado com a beleza dela. Incapaz de se segurar, o cara que acabou de ser salvo decide dar em cima da esposa do seu salvador, declarando abertamente seus desejos por ela. Um atestado de burrice. Capítulo 4. A ilusão nas nuvens. A armadilha de Júpiter. A Juno, claro, fica ofendidíssima e corre para contar tudo pro marido. Só que em vez de mandar um raio fulminante na mesma hora, o rei dos deuses decide bolar um teste definitivo para ver até onde ia a audácia do Ixion. Ele pega uma nuvem e molda um simulacro da Juno que é assim absolutamente perfeito. Rosto, braços, pernas, até os ombros delicados. É uma cópia exata, vestindo só um manto bem fininho, diáfano, e ele manda esse fantasma direto para os aposentos do Ixion, no meio da noite.
O Ixion, incrédulo e cego de desejo, acha que a rainha dos deuses realmente se rendeu a ele. Quando ele pergunta se ela o deseja, o espectro responde com um sussurro: amemo-nos. Gente, o detalhe sensorial do texto aqui é de arrepiar, porque diz que a ilusão falava através de lábios de algodão. E o pior é que Júpiter permitiu que essa traição rolasse não só uma, mas várias noites. Era meio que uma chance para o Ixion se arrepender. Mas nada feito. Ixion cedia sempre, noite após noite, agarrado àquela pele de nuvem incrivelmente macia. Isso ilustra de forma brilhante uma coisa muito louca. O resultado funesto dessas uniões noturnas com uma ilusão gerou uma linhagem inteira e bizarra. Daí surgiram criaturas que eram a cara da brutalidade do pai, os mesmíssimos primeiros centauros. Eles nasceram diretamente dessa mistura tóxica de luxúria e de vapor de nuvem. Capítulo 5. O castigo eterno. A justiça implacável. Bom, depois disso, Júpiter finalmente chuta o Ixion do Palácio Celestial. E olha, ainda teria saído barato, só que a arrogância do Ixion era fora do comum. Se a gente for resumir o tamanho dessa queda, é um absurdo. Ele começou traindo a família, pulou para um assassinato duplo e brutal, depois traiu a hospitalidade do Deus que o salvou, mas o golpe final foi quando ele voltou para a Terra. Em vez de ficar de bico calado, ele começou a se vangloriar para todo mortal que aparecia na frente, dizendo que tinha possuído a rainha dos deuses. Essa foi a gota d'água. Quando Júpiter ficou sabendo dessa última atrocidade, ele não pensou duas vezes. Com fúria total e energia máxima, ele conjura instantaneamente um dos seus raios mais terríveis e fulmina o tirano ingrato ali mesmo, reduzindo toda aquela empáfia a cinzas em um piscar de olhos. A paciência divina, literalmente, tinha acabado para sempre. Aí o Ixion acorda nas profundezas frias e escuras do inferno. E só para provar que a ignorância dele não tinha fim, quando ele vê o deus Mercúrio se aproximando, ele ainda tem a coragem de perguntar, todo iludido, se o mensageiro estava lá para resgatá-lo de volta para o Olimpo. Dá para acreditar? Mas óbvio que não tinha resgate nenhum. O sombrio Mercúrio só agarra ele e arrasta o cara ainda mais para baixo, para o fundo do Tártaro. O visual do castigo é, no mínimo, visceral. Mercúrio amarra o Ixion de pés e mãos a uma roda cercada por serpentes de fogo. Com um empurrãozinho, a roda começa a girar. Essa roda infernal vai girar pela eternidade. É o tormento sem fim por ter desonrado os céus e retribuído a maior graça que alguém poderia receber com a pior das traições. E essa imagem macabra deixa a gente com uma reflexão bem profunda para encerrar nossa explicação de hoje. O Ixion teve inúmeras oportunidades. Ele recebeu perdão, ganhou imortalidade, teve vários avisos silenciosos, mas mesmo assim, a arrogância dele falou mais alto, e ele fez questão de destruir todas as suas segundas chances. Então, fica essa pergunta provocadora que esse conto milenar joga pra gente. O quanto a nossa própria arrogância nos impede de reconhecer a graça quando ela cai no nosso colo? Pensem nisso. Um grande abraço e até a próxima análise.